Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos dar uma continuidade nas nossas aulas de geografia. Na nossa última aula, lá no dia 11 de março, antes de ocorrer tudo isso, estudamos a primeira Revolução Industrial e hoje restou estudarmos a segunda Revolução Industrial. No entanto, para deixar mais didático, eu farei uma revisão sobre os assuntos principais da primeira Revolução Industrial e depois eu farei então a abordagem da segunda Revolução Industrial. Vamos relembrar um pouquinho as características da primeira Revolução Industrial. Essa primeira revolução que justamente vai ter grandes transformações sociais, políticas e econômicas. Lembrando que começa no século XVIII, ocorre na Inglaterra, aqui são os motivos por que isso ocorre, que nós já abordamos. Temos a indústria têxtil e metalúrgica, a máquina a vapor, tear mecânico, carvão mineral e ferrovias. Tudo isso nós já tínhamos visto. Dentro do aspecto social, para relembrar, nós vimos isso nos últimos momentos da aula, então isso talvez esteja um pouco menos tão mais claro que os outros. Surge então uma nova classe, a burguesia industrial. A burguesia já existia com os comerciantes, com os burgos, mas agora a burguesia industrial acaba sendo o ponto central, e eles são os detentores de meio de produção. Já os proletariados, que justamente são aqueles que vendem a força de trabalho, começa um processo de assalariados, pessoas que recebem um trabalho. E do ponto de vista da primeira Revolução Industrial, o ponto mais importante é entender a questão trabalhista, a questão das relações sociais que ocorria, que além dos baixos salários, como sinalizado aqui, nós temos a ausência das leis trabalhistas. Isso decorre, então, nas grandes jornadas de trabalho de 12 a 16 horas por semana, crianças e mulheres em trabalho insalubres, em condições precárias. O sindicalismo também começa a ter grande participação, principalmente em 1830 e 1840, com os movimentos sindicalistas que buscavam melhores condições de trabalho. Isso, então, trouxe muitos conflitos sociais, lembrando o anarquismo, o socialismo e entre outras ideologias que vão surgir depois. Nesse processo também ocorre um desemprego estrutural. Esse desemprego estrutural ele é justamente causado por conta de uma reestruturação no processo produtivo. Então surge uma máquina e acabam praticamente levando ao desemprego de outras pessoas. É como se pensássemos numa máquina, por exemplo, que vai cumprir a mesma função de uma pessoa. A diferença é que a máquina não recebe salário. E aí isso acaba também agilizando o trabalho e acaba sendo uma preferência para eles. Lembrar também do processo da urbanização, que ocorreu em Londres e no Vale do Tamisa, e houve a modificação da relação cidade-campo, que talvez eu não tenha abordado tanto naquela aula que ocorreu bem antes desse caos que nós estamos. Então, aqui um pouco mais devagar, cidade e campo. A cidade ela acaba levando produtos industrializados e serviços para o campo. Antigamente a cidade era apenas as relações econômicas, era o comércio que era feito. Já o campo, ele acaba sendo a matéria-prima e também lembrando do êxodo rural, que muita gente saía do campo e ia para a cidade. Na aula nós também abordamos esses dois vídeos que eu vou deixar eles completos para vocês no Google Classroom, que justamente o primeiro, que ele mostra justamente algumas imagens das revoluções industriais e o segundo mostra a questão trabalhista que nós falamos em sala. Temos aqui um mapa mental da primeira Revolução Industrial para que vocês possam depois estudar com mais calma, mas aqui tem todas as informações relevantes, justamente para que vocês possam realmente relembrar os conteúdos. Vamos analisar agora um pouquinho as características gerais da segunda Revolução Industrial. Um século depois da primeira Revolução Industrial, ocorre então a segunda Revolução Industrial no século XIX.
Essa segunda revolução, ela não foi apenas um aperfeiçoamento da primeira, mas ela foi uma grandes mudanças também, tanto no sentido de tecnologia, mas como também na sua espacialização, né? Lembrando que o berço da primeira revolução industrial foi a Inglaterra. Já a segunda terá o principal país, os Estados Unidos. Depois, outros países vão aparecer, como a França, a Alemanha e o Japão. Dentro, uma coisa muito importante entender é que, além do carvão mineral, o petróleo também aparece, justamente sendo os dois principais fontes, né? Lembrando que a primeira revolução era o carvão mineral, agora você tem o petróleo, isso vai mudar toda a política, ou melhor, geopolítica. Também vamos ter uma evolução na navegação marítima, que vai permitir então essa espacialização para outros países. Temos a indústria automobilística como fator primordial, principalmente para os Estados Unidos. Isso vai ser a força motriz. A evolução das telecomunicações, né? Lembrando que tele seria a distância, certo? É uma comunicação à distância. Aqui o telégrafo sendo o principal responsável, ele antecede, né, o telefone e o rádio. A siderúrgica, a transformação do aço, por exemplo. Temos a petroquímica, que justamente vai alterar o petróleo, fazendo com que ela possa ser vendida. E depois nós temos aí o avanço do imperialismo e o neocolonialismo, que vai se dar justamente na África e na Ásia. E isso, lembrando, vai ser um dos motivos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E justamente o ponto final é o nosso liberalismo econômico, né, por Adam Smith, que justamente vai ter uma ideia, né, de não ter regulação. E essas ideias todas, então, são aquilo que caracteriza, de forma geral, a segunda Revolução Industrial. Veremos agora como se deu a Revolução Industrial em cada país, começando pelos Estados Unidos. Analisando agora como ocorreu a segunda Revolução Industrial dentro dos Estados Unidos, é primeiro preciso entender os fatores que levaram os Estados Unidos a ser o país principal a realizar a segunda Revolução. No processo de independência dos Estados Unidos, que começa a ocorrer em 1776 com a Declaração, no dia 4 de julho, os Estados Unidos entram em guerra com a Inglaterra entre 1776 a 1783. No final da guerra, quando os Estados Unidos vence, ele ganha o seu reconhecimento da independência com a Inglaterra. Nesse processo de independência política, no final do século XVIII, ela vai ser muito importante para que os Estados Unidos tivessem todas as condições. Além disso, a expansão territorial americana, que vai se dar de uma forma para a marcha para o oeste, lembrando que esse território das 13 colônias vai ser o principal, e vão expandir sentido oeste, pegando vários territórios, seja por guerra, seja por compras, ou seja, justamente por concessões, como ocorreu em alguns casos. Outro ponto muito importante é a acumulação do capital comercial, que justamente vai dar condições que os Estados Unidos tivessem financiamento para investir nessa segunda revolução. Outro ponto muito importante é a migração que vai surgir nos Estados Unidos com essa expansão para a marcha para o oeste. Sem os imigrantes, não haveria mão de obra, e dessa forma a migração dentro dos Estados Unidos foi muito importante. Outros pontos, portos e ferrovias, que justamente possibilitaram uma melhoria de escoamento da produção. Outro ponto, a energia elétrica, sem ela, obviamente não haveria como ter então uma grande indústria e uma grande revolução. Continuando, os três últimos pontos dessa característica americana, é importante entender um pouquinho a localização das indústrias dos Estados Unidos. As jazidas de carvão mineral, que se localizam próximo ao Montes Apalaches, que se localiza nessa região sudoeste americana, ela foi justamente importante para que houvesse essa concentração. Outro ponto interessante é as jazidas de ferro,
e a canalização e navegação, que eram justamente próximo aos grandes lagos americanos. E nessa região, posteriormente, vai ter uma grande região industrial. Esses grandes lagos, que nessa primeira imagem lá da esquerda está aqui, perto do Montes Apalaches. Justamente é uma região que possibilitou então essa concentração que nós estamos vendo, né, de indústrias, que fica mais claro nesse próximo mapa, onde tem as zonas industriais. Reparem nessa região, justamente os grandes lagos. Toda essa região em vermelho, estamos aqui destacando, justamente é a região dos manufaturados belts, onde há então grandes cidades industriais como Chicago, Detroit, Nova York, entre outras. É fundamental entender que a indústria automobilística nos Estados Unidos foi responsável por revolucionar a lógica de produção, que isso vai ficar mais claro quando nós analisarmos o Fordismo e Taylorismo no módulo 4. E esse módulo, 4 e 5, nós vamos ver sobre as linhas de montagem, produção em massa, padronização e toda a parte teórica, mas aqui destacar o carro Ford T, que justamente será aquele carro padrão dos Estados Unidos, produzido em grande quantidade, e ela será então a força motriz para essa segunda revolução industrial nos Estados Unidos. Outra imagem mostra justamente essa linha de produção em série, justamente cada um fazendo uma parte na sua indústria, cada um amontoado e justamente fazendo mesmo trabalhos ou trabalhos parecidos. Deixei disponível para vocês 2 vídeos que mostram um pouquinho sobre o carro Ford T, para vocês terem uma ideia de como é a característica. Nesse segundo vídeo aqui, justamente, mostra uma pessoa dirigindo o carro e mostrando um pouco como as características do carro. Vejam que interessante. No caso francês, a concentração industrial aconteceu inicialmente em torno da bacia carbonífera, que justamente vai concentrar então a grande produção de carvão mineral, como a cidade de Lorraine e Pas-de-Calais. Justamente essa região começou a ter uma grande concentração também de indústrias têxteis e siderúrgica, formando aí as principais cidades que nós conhecemos. Paris, que vai ser um grande centro econômico, vai dinamizar a França e exportar suas ideias para outras regiões. Além de Paris, temos Lyon também, e também Marseille, que justamente vão ser então as 3 cidades francesas com grande crescimento. Um ponto interessante para comparação é que a França, como tinha um transporte deficiente, ela teve então um menor dinamismo econômico. Isso mostra a relevância de ter um transporte eficiente para exportar sua produção. Dessa forma, a França começa depois a perder um pouco a corrida econômica. A Revolução Industrial Alemã ganhou grande impulso a partir da unificação política, em que vai padronizar as leis, as moedas e vai praticamente centralizar todos os seus esforços. Isso só ocorreu a partir de 1861, quando então a Alemanha, um pouco mais atrasada que as outras, começa a correr. A concentração industrial alemã se dará em base da bacia do Reno-Ruhr, que justamente é uma região com grandes jazidas carboníferas, que vão ser essenciais para a matéria-prima e fonte de energia. E é utilizado também nessa bacia o rio Reno, que podemos ver aqui no mapa, essa região que vai justamente escoar para outras regiões. Dentre as principais cidades, nós temos aqui o principal vale do rio Ruhr, a cidade de Dortmund, que justamente em outras cidades vão ser importantes para o processo de escoamento. Olhando aqui, nós vemos que justamente o Vale do Rio Ruhr justamente chega até a Holanda, e esse é um ponto essencial para entender a necessidade desse escoamento de produção para chegar a outros países. Outras cidades com grande destaque, temos aqui a produção de carros automobilísticos como Volkswagen, em Wolfsburg, temos a Mercedes-Benz em Stuttgart, e em Munique temos a BMW.
E o principal porto alemão é a cidade de Bremen, que fica mais ao norte do país. A Revolução Industrial Japonesa ocorreu justamente a partir do final do século XIX, com a instauração da Era Meiji no Japão. Essa Era Meiji justamente marcou o fim do sistema feudalista, que era baseada justamente nos shoguns, que eram figuras guerreiros que ganhavam grande força no Japão. Houve um processo muito intenso nessa Era Meiji de modernização política e econômica que levou à infraestrutura de ferrovias e portos, que foi essencial para que houvesse. O Japão era muito atrasado até essa época da Era Meiji, e esse processo vai dar o impulso necessário para que eles tivessem condições de fazer a segunda Revolução Industrial. Outro processo importante é a qualificação educacional, que sem isso não haveria então formas de trabalho. Dentro disso, os aibatsus, que são as famílias ricas, começaram também a dar suporte econômico para o país, dando condições para que eles tivessem um grande crescimento. A concentração industrial japonesa aconteceu através dos portos, então as cidades portuárias acabaram ganhando destaque, ao contrário da França, dos Estados Unidos, que a concentração industrial ocorria justamente próximos a jazidas carboníferas. O Japão é um país que não tem muitos minerais, e isso vai ser um ponto muito negativo. Outro ponto importante são as principais cidades japonesas. Destacamos aqui no mapa a cidade de Tóquio, Yokohama, Nagoya e Kyoto. Essas 4 cidades foram as principais cidades industriais japonesas. Dentre os tipos de produção, nós temos a têxtil, siderúrgica, metalúrgica, química e mecânica. Para encerrar essa aula, nós agora veremos as consequências da segunda Revolução Industrial. Dentre a principal consequência, nós temos as mudanças espaciais em escala mundial. Essas mudanças ocorreram justamente por conta da expansão das ferrovias, que tiveram 2 pontos importantes. O primeiro que eu destaco é justamente o barateamento pela forma de investimento, que era bem mais barato. Também novos tipos de motores e materiais permitiram a sua expansão para o mundo. Dentre outro processo importante é a interiorização, que permitiu então a exportação de bens primários, a ligação entre territórios, que dinamiza os fluxos de mercadorias, capitais e pessoas. Isso permitiu então a sua grande expansão para outros países também. Lembrando também que o capitalismo monopolista e imperialista que ocorreu com o neocolonialismo permitiu também que os trens chegassem a essas regiões para escoar os bens primários, mas eles ficaram parados até hoje, digamos assim, sem esse investimento. Outro fator importante é que no século XX ocorre com grande contribuição o automobilismo e a aeronáutica, a criação de aviões e de carros. As 2 formas de deslocamento tornaram-se muito importantes a partir da segunda Revolução Industrial, transformando praticamente. E aí, os últimos pontos que nós temos são as telecomunicações, que vão contribuir bastante com a dinamização das formas de comunicação e uma integração maior no mundo. Aqui o primeiro caso, a telecomunicação, o telégrafo, que justamente ele com código Morse vai permitir que as pessoas tenham comunicações. O telefone, que vai surgir um pouquinho parecido com o telégrafo, com a ideia, ele também depende das ondas de rádios que vão ser extremamente importantes. Na imagem nós temos outros, digamos, evoluções que acabaram ajudando também nessa dinamização. Todo esse processo que nós vimos levou ao que a gente chama de encurtamento das distâncias. Mas o que quer dizer isso? O encurtamento das distâncias mostra justamente como a evolução de tecnologias permitiu um maior tempo para percorrer grandes distâncias. Aqui, se repararmos,
temos aqui 1500 e 1840, a maior velocidade das carruagens chegava a 16 km por hora. Depois, em 1850 a 1930, nós tivemos como maior transporte a velocidade de locomotivas a vapor, com 100 km por hora, e barcos a vapor, com 57 km por hora. Nos anos 50, nós teremos aviões a propulsão com 480 a 640 km por hora. Em menos de 10 anos, nós temos aí jatos passageiros com 800 a 1000 km. Ou seja, reparem que à medida do tempo começou a ter transportes mais rápidos. E esses transportes mais rápidos começaram então a dinamizar muito mais as geografias. E através disso acabou então encurtando as distâncias. Quando falarmos sobre globalização, falaremos um pouquinho melhor sobre esse processo. Para encerrar essa aula, é importante fazer uma grande comparação entre a primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial. Para isso, eu trouxe esse vídeo para vocês para mostrar como ocorre essa grande evolução. O mais importante é entender principalmente quais foram as produções, quais os tipos de mecanismos e como houve o processo de evolução. Reparem que justamente as linhas e a eletricidade vão ser essenciais e isso vai aumentar. Aqui um processo fordista, que nós vamos abordar depois, justamente mostra quanto a gente começou a aumentar a produção de carros. E depois vocês vão entender um pouquinho melhor o que ocorreu com a terceira Revolução Industrial e se há realmente uma quarta Revolução Industrial, como muito é discutido. Deixo disponível também para vocês, no Classroom, um mapa mental da segunda Revolução Industrial para que vocês possam também entender. Embora aqui fala muito sobre Taylorismo e Fordismo, é legal vocês verem isso no módulo 4 também, que vamos rever. Eu indico também alguns vídeos para vocês e vou depois mandar para vocês terem uma ideia de quantas coisas interessantes tem sobre a Revolução Industrial para a gente entender um pouquinho melhor as suas diferenças. Na próxima aula nós veremos justamente as organizações econômicas e depois a gente vai ver o Taylorismo e Fordismo.